Então, Salmo de número 34, versículos 4 e 5. No 4 ele diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. O que está atemorizando você? O que está assustando você? O que está amedrontando você? O que está roubando a sua paz? Busca ao Senhor. Mas o que é buscar? Já expliquei aqui, quando eu estava na depressão, estou falando há quase 40 anos atrás, eu busquei na Bíblia, eu estava na igreja, eu fui liberto, entenda bem, por oração e tudo, mas tinha vamos dizer, aquelas ações malignas ainda, depressão, pânico, medo. Não estava no álcool mais, não estava usando nenhum tipo de bebida, mas estava ainda no antidepressivo, tranquilizante, e eu comecei a buscar aqueles versículos da Bíblia que falavam a respeito do assunto. Então eu comecei a fazer das palavras de Deus as minhas palavras, e aquilo me livrou dos meus temores. É o que você tem que fazer, buscar aquela palavra que vai lhe dar confiança, vai lhe dar segurança. Não vou temer porque Deus está comigo, o Senhor é a minha força, e assim por diante. Mas o 5 está sendo o nosso hoje: olharam para Ele e foram iluminados. Quer dizer, encontrou a palavra que você estava buscando? Olhe para aquela palavra. Lembra do testemunho que eu estou dando do Tiago Pérez? Estava entubado, situação grave, horrível, respirador, saiu da intubação, saiu da UTI, mas quando ele estava no quarto, recebeu a notícia que ele teria que voltar para a UTI e ser entubado novamente. E ele ouviu um comentário de um médico com outro, que ele provavelmente nem voltaria. Desesperado, ele pega o celular para ligar para o missionário. Mas aí o missionário tinha deixado uma mensagem para ele, e ele nem ligou, só ouviu a mensagem: Tiago, medite, ore em cima de uma palavra que um dia Deus falou com você. Aquela palavra é o retrato de Deus para você, para a sua vida. Ele então orou sobre aquela palavra. Bem, a situação mudou, não precisou voltar para a intubação, foi recuperando. Tiago hoje está em casa, recuperado, está em casa, não, está trabalhando, entenda bem, daqui o dia está conosco aqui também. E o que ele fez? Olharam para ele e foram iluminados. É o que você tem que fazer, receber, buscar uma palavra. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nós temos o caso da mãe do Samuel, que é a Ana, que ainda era estéril aqui, mas nós vamos ver essa história. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, não vou ler tudo não, que é comprido, versículo 9. A Ana era uma mulher amargurada, uma mulher triste, porque ela não dava filhos para o seu marido, ela pegou uma rivalidade com a outra, que era mulher também, porque naquela época havia assim, era praticada isso era uma prática comum. Então a outra desdenhava dela, zombava, e a Ana era uma amargurada. Quando na época de festas, que o pessoal subia para fazerem as festas religiosas e tudo, ela não conseguia se alegrar. O marido dela tentava demovê-la da tristeza. Que isso, Ana? Eu sou melhor do que 10 filhos para você, Ana. Não sou melhor do que 10 filhos. E ele não conseguia alegrar o coração dela. A Ana tomou uma posição, versículo 9. Então Ana se levantou. Meu irmão, você tem que se levantar. Na Bíblia Sagrada nós temos inúmeros casos de pessoas que tomaram uma posição, se levantaram. Ezequiel diz: filho do homem, levanta-te e eu falarei contigo. Põe-te em pé, é importante. Se você olhar, o homem que era paralítico, você levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Se levantar é uma posição, você crê que Deus existe e que pode mudar qualquer situação. Quer dizer, crê que Deus pode reverter qualquer situação, aí você se levanta. É importante a pessoa se levantar, tomar a posição. Até o morto ouve a voz de Deus. Lázaro estava deitado na sepultura, mas ele ouviu a voz do Senhor. Mas como é que pode? Mas é o que a Bíblia diz, coisas que você não explica, são os milagres. Pensa num corpo de 4 dias em decomposição, mas voltou tudo. Foi tudo recriado, o espírito dele voltou. Havia uma crendice entre os judeus que uma pessoa morta, o espírito dela ficava 3 dias ali. Isso não existe não, mas eles acreditavam. E então o que aconteceu? O Senhor deixou 4 dias o Lázaro, para acabar com tudo isso. Quer dizer, ele não só falou: Lázaro, vem para fora, porque o espírito do Lázaro não estava, quem estava ali era o corpo do Lázaro. Lázaro não estava dormindo, tirando uma soneca na sepultura. Mas quando ouviu a voz, onde a pessoa está, a pessoa pode estar, irmão, na perdição, ela ouve, ela se levanta. De uma hora a pessoa sai do álcool, sai das drogas. Um homem chamado Levi, também chamado Mateus, Jesus passou e disse: vem, segue-me. Ele se levantou e foi.
Então a pessoa tem que ouvir a voz de Deus. E ela então ouviu essa voz, se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso não existe para nós hoje, não. O voto, pessoal, é muito diferente da promessa. Há uma cultura, vamos dizer, pagã, idólatra, da promessa, que você oferece algo para Deus lhe dar. Deus não cobra nada de ninguém. Você não tem que oferecer nada. Se o Senhor me curar, eu vou dar tanto para a sua obra. Irmão, você não compra nada de Deus. O voto é totalmente diferente, é uma coisa inspirada, que vem ao seu coração. Não é aquela barganha que a pessoa faz. E às vezes a pessoa quer fazer isso. É uma cultura, vamos dizer, religiosa, que a pessoa tem que prometer algo para Deus dar algo para ela. Pare com isso, não existe. De maneira alguma não existe. Aí diz: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Homem de Deus erra também, hein? Às vezes você toma uma posição, olha para uma pessoa e faz um julgamento que não deveria de fazer. Não esqueça que nós temos a palavra da reconciliação, não temos a palavra da condenação. Às vezes condenamos alguém, cuidado. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Isso é importante para nós. Deixa aqui, vai em Provérbios capítulo 12, versículo 25. Eu não dei nos outros cultos, mas estou dando agora. Provérbios 12, 25. Diz o quê? A solicitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Irmão, nós temos que pedir a Deus isso. A nossa família, ela precisa de uma boa palavra. Durante o dia eu falei, imagine o Bartimeu. O Bartimeu um dia ouviu uma boa palavra. Qual a palavra? Que Jesus curava. Bartimeu, você já ouviu falar de Jesus? Ele cura os cegos, pessoas estão sendo curadas, ou falaram, entenda? É uma palavra que você tem que falar sempre, pedir a Deus. Não é pregação formal, não. Aquela, entenda, de ser, não, é falar de Jesus. Falar de Jesus. Aí o Bartimeu está sentado à beira do caminho e escuta aquele barulho. Então, o que está acontecendo? Está passando aqui Jesus de Nazaré. Ele começou a gritar. Por quê? Porque ele recebeu uma boa palavra um dia. Uma palavra que deu fé ao coração. O dia que eu encontrar esse Jesus, eu vou ser curado também. O dia que eu encontrar com ele, eu vou ter a minha cura. E ouvindo, ele não quis perder, ele gritou, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, mostrando o conhecimento. Jesus parou, mandou chamar o cego foi lá: queres que eu te faça? Eu dei a vista, Senhor. E na minha hora, tua fé te salvou. Não precisou nem tocou, a fé do Bartimeu foi tão alta, que Jesus não precisou nem pôr as mãos. Só falou para ele: olha, a tua fé te salvou. E na mesma hora ele enxergou. E seguiu a Jesus pelo caminho. Aí falei do Zaqueu. Zaqueu também era um homem rico, mas ele queria ver Jesus, porque ele ouviu. Um dia deram o que é a boa palavra? Imagina para o doente, o que é a boa palavra para o doente? A cura que tem para ele, mesmo que seja impossível para os homens. Rapaz, é impossível mesmo, mas para Deus não é impossível. Eu vou falar de Jesus. Jesus cura, Jesus faz milagres. Essa boa palavra que as pessoas precisam, entenda. Ah, pastor Germe, a minha família não quer me ouvir. Você está enganado, sabe por quê? Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 11. Ele diz assim:
Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. É a palavra de Deus, pastor, não é a minha, mas você tem que falar a palavra de Deus. Mas eu sou muito esquecido, eu não sei falar. Calma, depois do Isaías tem o Jeremias, umas 10 folhas na frente, nem isso talvez, umas 8 folhas na frente. Jeremias 1, versículo 5 em diante. 1:5. Antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Pronto. Se você pedir, ele vai colocar. E o que vai acontecer? A palavra que sair da sua boca não voltará para ti vazia. É a palavra que você tem que falar para a família, mas ninguém me ouve. Temos que ter sabedoria, inteligência para falar com as pessoas. Vocês já ouviram o testemunho de um homem que ele, garoto ainda, foi expulsado porque aceitou Jesus. Mas ele se levantou, cresceu, se tornou um homem bem, se formou, e depois ficou sabendo que a mãe dele estava na penúria, na pobreza mesmo, que o pai tinha morrido, e ele foi buscar a mãe. Ele disse: eu vou, mas não vem falar de religião comigo. Eu sou da religião e vou morrer nela. Tá bom mesmo, vamos lá morar comigo. Aí preparou um lugar para ela, conversou com a esposa aceitou, tudo bem. E quando ele falar de Jesus, já falei que você não pode falar com isso comigo. E ele foi chorar com o missionário, era amigo do missionário. Missionário, toda sexta eu venho assistir os seus cultos aqui, eu gosto de assistir os seus cultos, mas minha mãezinha, eu levo tantas pessoas para aqui, mas minha mãezinha não quer saber de Jesus. Ô irmão, pede sabedoria para Deus, começa a falar com a sua esposa, perto dela, sobre os milagres. E ele fez isso, e ele está funcionando, não funciona nada. Quando eu falo, estou na cozinha, ela vai para a sala, ela vai para o outro lado. Disse: fala um pouquinho mais alto. E começou a fazer isso. Aí um dia ele reparou que ela estava assim, atrás da cortina. E um dia ela perguntou: meu filho, sexta-feira você vai na igreja daquele missionário, eu posso isso contigo? Posso. Foi amor à primeira vista. Tem que falar, é ver no celular. Você fala que ninguém em casa quer ouvir. Ô irmão, como é que vai? Que bonito, você viu o milagre que Jesus fez? Soube do testemunho do fogo, mas falando só a verdade, não inventa história não. Não usa negócio de H não, isso não existe no evangelho. Você fala a verdade, pega um testemunho, né, vai contando, Deus vai falar. A boa palavra alegra. Você não sabe que às vezes o que você está falando, tem uma pessoa da sua frente que está com depressão e você não sabe, tem doença e não sabe, ou tem cisma de doença e não sabe, mas uma boa palavra vai alegrar. E a palavra, se foi colocada por Deus, ela vai fazer o quê? Ela não voltará para você vazia. Tem que pedir e falar, como aquele outro foi o caso de uma senhorinha, que eu também conheço o testemunho. Ela estava no hospital, ela visitava hospitais, não foi no Brasil aqui não, e esse homem era um guerrilheiro, ateu convicto, ele estava para amputar a perna de estilhaços, tinha na perna, e ela entrou e olhou para ele: posso fazer uma oração? E ele disse que queria até xingá-la, porque ele era ateu convicto, mas por causa da idade, respeitando ela, faz a sua reza aí. Ela foi e fez uma oração, quando só falou para ele: Jesus te ama, e guardou aquilo, só isso, Jesus te ama. O que aconteceu? Ele estava numa praça, um culto estava acontecendo, o pastor pregou, ele ficou só olhando, atendendo, escutando. Daqui a pouco ele falou: o pastor, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Passou um filme. Palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Deus que colocou aquela palavra: Jesus te ama. É tão fácil falar isso, mas nós temos vergonha de falar. O que aconteceu? Ele foi e aceitou Jesus. Quem ganhou ela? Foi aquela senhora que ele nem sabe, ele dizia, não sabe até hoje, não sabe o nome dela. Mas ela ganhou ele para Jesus e ele se tornou um pregador de sucesso. E até em outros países tudo ele foi pregar. Mas tudo isso por quê? Porque não teve vergonha. Nós não podemos. Hoje no culto das 9 horas, uma senhora chamada Ana Maria, uma senhora já de idade já. Ela deu um testemunho que ela olhava para um homem, um rapaz ainda, mas estava um rapaz meio aquele jeito meio esquisito, né, e tudo. Ela começou a orar por ele, interceder. Depois ela notou como é que ele estava bem vestido, completamente mudado. Olha aqui, amor, meu irmãozinho, a palavra que sair da sua boca não voltará para você vazia.
E tem que ser palavra, lembra de Efésios 4:29. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não fale mal da vida dos outros. Você sabia que o sacerdote, ele era proibido de falar da vida de alguém? Porque ele era representante de Deus. Somos nós. Às vezes fazemos um comentário maldoso a respeito de alguém. Já viu a filha da vizinha? Só chega de madrugada. Ora por ela. Uma vez comentamos com alguém da nossa casa, e aquela palavra não vai edificar nada, pelo contrário, é palavra de torpeza, de destruição. Tem que ser diferente. Falar com Deus, essa mocinha, todo dia eu estou vendo. Eu acordo por acaso, é vizinho de porta, eu escuto o barulho, a moça está chegando, eu não tenho, não sei o que ela está fazendo, não posso julgá-la, mas tem misericórdia dela, toma conta dessa vida. Ô demônio, não toca nela. Mas não, nós não fazemos isso. Então não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Foi o que o pastor começou a falar. Esposa, você soube, lá na igreja aconteceu isso. Vem no celular, você pega e vai falar com o irmão e fala, como eu estava citando agora mesmo. Ô irmão, você está sabendo disso, daquilo, olha que beleza, como Deus operou, que milagre. As pessoas estão ouvindo, aquilo está edificando. Edificou a Ana. Vamos voltar lá? Senão eu fico preso aqui. Ana ouviu a boa palavra, vai em paz e o Deus de Israel conceda a tua bênção. O que custa você falar isso para alguém? Olha, para Deus não é impossível que Deus conceda o que você está pedindo para Ele. E disse ela, versículo 18, do capítulo 1 de 1 Samuel. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela não tinha um filho ainda, mas o que alegra? É a boa palavra. Não era o filho, ela queria o filho. Ela era triste por quê? Porque ela não tinha filhos, não é verdade? Não era. Não, pastor, era. Faltava uma palavra. Lembra que eu falei para o pregador uma vez? Ele disse assim, eu estou triste porque eu realmente não estou feliz. Não, eu disse, não, porque você não está com a palavra, não está na presença de Deus. Se estiver na presença de Deus, meu irmão, você pode ter certeza disso. Você pode estar pregando aqui ou no meio do mato com uma pessoa só, Deus vai alegrar o seu coração, você está fazendo a vontade dele. Você pode ter certeza, você está em plena vontade, é isso que nós precisamos. Quando ela recebeu a boa palavra, alegou por quê? Porque nós andamos por fé e não por vista. A palavra que o Eugen falou não foi apenas Deus conceda, o Deus de Israel conceda, não, ele falou convicto, ele falou pelo Espírito de Deus, deu fé no coração daquela mulher, deu uma certeza no coração dela, deu uma convicção no coração dela, deu aquilo e levantou de uma tal maneira que ela se alegrou, ela já tinha certeza que a bênção estaria com ela. É a mesma coisa, antes da bênção vem a alegria. Eu gosto muito de Provérbios, Isaías 43, 13. Tem até uma mensagem hoje para uma pessoa assim. Um irmão que quer que a esposa engravide e não tem conseguido. Tem alguns impedimentos. Mas eu falei para ele, olha o que o Senhor Deus diz em Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou. Está aí para vocês. E ninguém há que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Quer dizer, antes que houvesse dia, antes que chegue a bênção, antes que você veja a bênção, Ele é Deus. Então a Ana descobriu isso, antes que ela estivesse grávida, antes que ela estivesse, entenda bem, com o filho no ventre, ela se alegrou, porque Deus é poderoso. É a mesma coisa, antes que você tenha a cura, antes que você veja o seu filho na igreja, antes que veja a sua filha na igreja, o seu marido, sua esposa, bem a família, que hoje é a campanha da família, você se alegra, por quê? Porque quando Deus fala, você se alegra. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável à vontade dele. Ela se alegrou. Aí diz, versículo 19, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Bonito, hein? E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, engravidou. E teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela, o tenho pedido ao Senhor. E que bonita, aí a história é linda, ele é oferecido ao Senhor depois, e se tornará um pregador, mas Deus dá o que para ela? Dá filhos e filhas. Leia o capítulo 2 que você vai ver, porque Deus nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Mas é importante você prestar atenção e receber uma boa palavra. Mas vamos voltar para a família. Peça a Deus, Deus, coloque a tua boa palavra na minha boca.
O marido tem que ouvir, não é a pregação formal que eu tenho explicado. Marido, assim diz a Bíblia, está escrito. Não, é conversa informal e você dá a boa palavra. Você cita, como o Zaqueu, Jesus falou, Zaqueu, disse, mas como é que ele me conhece? Jesus conhece tudo. Um dia aquela pessoa vai procurar, um dia lá no trabalho, o marido, o colega do marido fala assim, rapaz, eu tenho visto você, eu queria te convidar para ir na igreja. E ele vai. Se ele vai se converter aqui ou outro, não é problema. O problema é importante é se converter. A igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo, entende? Deus vai fazer a obra. Você tem uma hora dessa, aí ele vai lembrar. A minha mulher tem que falar desse Jesus. Aí ela vai lembrar, o meu marido tem que falar desse Jesus. Aí o pai vai lembrar, a mãe vai lembrar, o irmão vai lembrar, quer dizer, a pessoa vai lembrar, a família vai lembrar e vai se alegrar. É isso que nós precisamos. Vamos voltar lá? Salmo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Meu irmão, não fica com medo de ter a família no inferno, você vai ter a família no céu. Agora busque aquilo que Deus fala ao seu coração, deixe Deus alegrar o seu coração. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos, nada pode atemorizar você, nada pode assustar você, nada pode amedrontar você, nada pode roubar a sua paz. Olharam para Ele, olharam para aquilo que Deus falou, para aquilo que Deus revelou, aquilo que o missionário falou ao Tiago. Quando Deus fala ao seu coração, aquilo é o retrato de Deus para você, é o socorro na hora da tribulação, aquela palavra inspirada, aquela palavra que vai te acompanhar. Você deve ter várias citações da Bíblia que você gosta, não é verdade? Aquilo é Deus com você, é a palavra que você vai usar. Então são revelações, Deus dá para mim, dá para você, como eu citei Isaías, né? Então várias, né? Aquilo é retrato de Deus, para toda a situação Deus tem uma palavra, quer dizer, Deus tem a solução para tudo. E eles olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos, sabe bem? Não ficarão, você não vai ser confundido, eu estou indo na igreja, mas não está funcionando, não, minha família vai se converter. Você se alegra, você sabe que a bênção já é tua. É isso que nós precisamos.